Gente, hoje eu vou dar 3 dicas de como interpretar a Bíblia da forma correta. A Bíblia ou qualquer outro livro. E aí, para isso, a gente precisa entender essas 3 coisas aqui. Vou começar explicando que é essa primeira, que é a exegese. Isso daqui é a interpretação de um texto com base nos pontos de vista, nas ideias do leitor. Ou seja, quando eu leio um texto e interpreto simplesmente do jeito que eu quiser, com base nas minhas perspectivas, no que eu acho, enfim. Essa é a exegese. Depois vou dar um exemplo aqui na Bíblia de como isso aqui se aplica. O segundo ponto é a exegese. A exegese já é a interpretação de um texto visando entender o que o autor do texto quis dizer com aquilo ali. E aí, para isso, a gente precisa analisar o contexto histórico e cultural. A gente precisa analisar quando foi dito aquilo, o porquê foi dito aquilo, as construções gramaticais do idioma em que o texto foi escrito. Ou seja, é uma análise bem mais criteriosa para a gente entender de fato o que o autor quis dizer. É uma interpretação mais fiel, isso daqui, ok? E aí, depois a gente tem a hermenêutica. A hermenêutica a gente pode entender como a arte de interpretar um texto. Como assim? A hermenêutica ela sempre acontece depois da exegese. Depois que a pessoa faz toda essa análise aqui que eu expliquei na exegese, a gente vai para a hermenêutica. A hermenêutica é essa arte de interpretar um texto. Ou seja, a gente vai tentar entender ali qual o ponto principal do texto, vamos dizer assim, qual a lição de moral daquele texto, qual o princípio que a gente pode extrair daquele texto e como aquilo ali pode ser aplicado nas nossas vidas, né? Pode ser aplicado na realidade em que a gente vive hoje. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse texto aqui de Mateus, né? Que ele é bem conhecido. Fala bem assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, que busca, encontra, quem bate, abrir-se-lhes-á. Se a gente for interpretar isso daqui só na exegese, a gente vai interpretar com base nos nossos achismos, nas nossas perspectivas. Então eu posso simplesmente pegar esse texto e dizer assim: ah, nossa, aqui tá dizendo que Jesus vai me dar tudo que eu quiser, que é só eu pedir e ele vai me dar. Então aí eu vou e peço as coisas mais absurdas da vida e acho que tem que ser assim mesmo. Ou seja, eu tô interpretando esse texto aqui baseado simplesmente nos meus achismos, na minha visão. É eu que estou querendo dizer o que o texto tá falando, entendeu? É eu que tô interpretando da minha forma. Mas aí, se a gente for passar pra exegese, a gente pensa assim: será que é isso mesmo que tá dizendo aqui? Então, eu vou investigar, eu vou analisar de forma mais criteriosa. Aí eu parto pra exegese, né? Que é o que o autor diz, o que o autor quis dizer com esse texto. Aí eu vou analisar. Tá, mas qual o contexto que isso foi dito? Ah, foi dito no contexto do Sermão do Monte. Tá, o que foi o Sermão do Monte? O que Jesus disse antes disso? O que Jesus disse depois? E eu vou fazendo essas várias análises até encontrar, de fato, o que o autor quis dizer. Entendeu? Eu não vou colocar aqui os meus achismos. Eu não vou interpretar isso aqui de qualquer jeito. E aí, depois que eu fizer isso tudo, eu passo para a hermenêutica, que é, no caso, essa arte da interpretação, né? Que, no caso, eu vou encontrar o princípio desse texto aqui. Tá, mas o que isso tudo quis dizer? Qual o princípio moral disso aqui? Onde eu vou aplicar isso aqui na minha vida, né? A gente pode perceber aqui o princípio da oração, da busca por Deus, da vontade de Deus, que esses pedidos na oração, eles precisam estar ligados à vontade de Deus, e a gente vai conseguindo extrair vários princípios, né? Consegue fazer uma boa hermenêutica.